Mulher, princesa, guerreira, sabes exatamente qual é o teu valor? Boa tarde, obrigada por me verem e ouvirem mais uma vez. Hoje começam os vídeos difíceis, muito difíceis para mim. Eu, a partir dos 51 anos, achei que tenho uma missão, que é ajudar outras mulheres e utilizar todas as minhas experiências para ajudar mulheres que se sintam sozinhas e que precisem de força para continuar a viver e para enfrentar os desafios da vida. Hoje eu vou-vos falar um bocadinho da princesa, o casamento da princesa e o divórcio. A princesa esta princesa aqui não sofreu mais do que qualquer outra princesa. Às vezes as pessoas dizem, tu sabes lá o que é que eu sofri? Eu não sei o que é que ninguém sofreu, eu só sei e nós só sabemos aquilo que nós sofremos, mas se aquilo que eu sofri puder servir para ajudar outras princesas a ultrapassar situações difíceis, eu estou aqui e eu vou partilhar convosco a partir de agora, exatamente no sítio onde me casei há um tempo atrás. Contei-vos num dos vídeos anterior qual foi o percurso que fiz até conseguir descobrir onde estava a felicidade. Eu não vos disse na altura foi que aquele percurso todo tinha demorado mais de 20 anos, desde que a princesa despertou até que ela conseguiu encontrar a felicidade. Então vamos passar à história. Eu vou-vos contar todo o meu percurso. Então, dia 2 de dezembro de 1989, aqui a princesa casava-se. Ela teve um casamento na igreja, como sempre sonhou. Ela tinha encontrado o príncipe encantado, que era exatamente o príncipe dos seus sonhos. E casou. Teve um casamento espetacular e começou a viver com o príncipe no castelo. O que é que aconteceu? Acontece que o príncipe e a princesa começaram a ter vidas um bocadinho diferentes. Eu trabalhava de dia, ele trabalhava de noite, éramos muito novos e há uma altura, eu posso vos dizer que aí pelos 5 anos de casamento nós não nos lembramos sequer que fazíamos anos de casamento, portanto já as coisas não estavam muito bem. Entretanto nasceu uma menina, uma filha, e o facto de cada um trabalhar em turnos diferentes fazia com que nós não nos víssemos. E quando demos conta, quando eu comecei a olhar para aquele meu casamento, eu comecei a perceber que não estava bem. Nós praticamente não nos víamos. Eu estava sempre com a minha filha e ele vinha, dormia de dia, a situação estava complicada e eu percebi que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que sempre tinha sonhado. Foi muito difícil perceber que aquele casamento não estava bem, porque nós lutamos, tentamos conversar com outra pessoa e é aquele mar de emoções que eu vos falei no outro vídeo, é aquele mar de emoções de sentir-nos fracassados, não somos felizes, não era aquilo que nós esperávamos, nós não fazíamos coisas em conjunto em termos de família, portanto cada um tinha a sua vida. Só que durante um tempo, depois de ter percebido que as coisas não estavam bem, eu deixei-me andar, acomodei-me àquele casamento. Nós também não nos chateávamos muito, cada um tinha a sua vida, eu andava com a menina, ele tinha o trabalho dele, mas havia uma coisa que era muito difícil. Ele não tinha paciência para a filha, porque ele trabalhava de noite, quando estava em casa não tinha paciência para a menina, então o que é que começou a acontecer? Eu saía de casa. Quando ele estava em casa, por exemplo, os fins de semana, eu saía de casa com a menina. Comecei a ir passar os fins de semana fora, com amigos, com um casal amigo que tinha um monte no Alentejo e também a casa do meu irmão e da minha cunhada tinha uma quinta. E então nós começámos a fazer vidas completamente separadas.
Por esta altura eu tinha cerca de 120 quilos, era extremamente gorda. Deixou de haver intimidade entre nós, eu não me sentia à vontade para ter intimidade com ele, mas ele também fazia com que eu me sentisse mal, dizia que se eu achava que, quando nós às vezes discutíamos por alguma razão, ele dizia, mas achas que mais algum homem te vai querer? E a minha autoestima era zero naquela altura. Eu não sei o que é que aconteceu, que eu acho que foi sempre aquele meu lema, eu nasci para ser feliz, que me acompanhou, e eu decido fazer uma dieta e começo a emagrecer. E a partir do momento em que eu começo a emagrecer, eu começo a perceber que consigo e a recuperar a minha autoestima. Coisa que a ele não lhe agradou muito, porque eu comecei a sentir-me mais bonita, fiz inclusive um conjunto de fotografias a preto e branco. Eu tinha tirado um curso de fotografia a preto e branco com algumas, com amigas, e fizemos uma sessão de fotos, e ele agarrou, as fotos estavam extremamente bonitas, eu estava bonita, tinha na altura 29, 30 anos, e ele rasgou-me as fotos todas. Neste tempo eu não estava a fazer nada por ele, não estava a fazer nada já pelo casamento, e estava a tentar fazer tudo por mim, estava-me a sentir bonita, com a minha autoestima. Eu não conseguia ainda acabar com aquele casamento e deixava andar as coisas. Até que há um dia, por acaso, eu volto a encontrar um namorado de infância. E quando eu encontro aquele namorado de infância, eu sinto-me viva, porque senti qualquer coisa cá dentro e pensei, espera lá, eu estou viva, eu também posso sentir emoções, e eu quero ser feliz. O que é que acontece? Nesta altura, eu peço o divórcio. E ele não estava à espera que eu pedisse o divórcio, não aceitou ele o meu pedido de divórcio, e não aceitou a minha família, que na altura não me conseguiu apoiar, exatamente por não haver nenhum divórcio na família. Mas eu avancei com o divórcio, e na altura em que eu me divorciei, portanto isto há 18, 19 anos atrás, nós tínhamos que pedir o divórcio, e depois esperávamos 90 dias à espera para depois ir confirmar se nos divorciávamos ou não, e neste período de tempo ele foi uma pessoa espetacular para mim. Inclusive antes eu não tinha muitas razões de queixa, ele andava lá na vidinha dele, via filmes de ficção fantástica e tudo isso, nós não nos dávamos até assim tão mal. E durante estes 3 meses ele andou sempre, eu sentia-me fracassada, sentia-me culpada por estar a acabar com o casamento, com aquilo com que sempre sonhei. Mas continuei sempre à frente, e há uma altura em que ele me pede uma segunda oportunidade, e quando ele me pede uma segunda oportunidade, eu que me sentia tão mal e fracassada com o casamento, eu dou uma segunda oportunidade, e nessa segunda oportunidade eu fico grávida. Só que eu percebi também, nesse mesmo momento, que eu não queria mais viver com aquele homem, muito menos ter outro filho. E acabei por seguir um caminho de abortar. Hei de falar de um vídeo só sobre esse sentimento, porque é aquilo que muitas mulheres passam também por isso, portanto, mas a situação foi, na altura, era terminar com aquela gravidez, logo que soube que estava grávida. Quando terminam os 90 dias e nós temos que ir os dois perante o juiz dizer se é para avançar com o divórcio ou não, eu digo que sim, que é para avançar com o divórcio. A partir daí começou a situação dos maus tratos. A partir dessa altura, ele jurou que eu nunca mais dormiria. Ele trabalhava de noite, chegava por volta das 4 da manhã,
acordava-me e acordava a filha e chamava-me tudo, os piores nomes possíveis, e na frente da menina, para a menina ouvir. E além de outros nomes que ele me chamava, um dos nomes que ele me chamava e dizia à minha filha é que eu era uma assassina e que eu matava os meus próprios filhos. E eu dizia-lhe, por favor, não digas isso à menina, não acordes a menina, não. E ele disse-me sempre, eu digo o que for necessário à menina para te magoar a ti. Havia outros dias em que eu acordava com ele agarrado a mim a chorar convulsivamente. E ele chorava porque não queria o divórcio, chorava e pedia-me perdão por tudo o que me tinha dito na vez anterior. E eu chorava com ele e sentia-me culpada pelo fracasso do casamento, culpada por o estar a magoar. E eu dizia-lhe, apesar daquilo que ele me fazia, dizia-lhe, tu és o pai da minha filha, eu vou ser sempre tua amiga. E assim nós íamos levando a situação, os meses iam passando. O meu divórcio até assim demorou mais ou menos 1 ano. Mas depois estas situações começaram a ser intervaladas também por ele começou-me a fechar em casa. Ele vinha de manhã e quando eu não tinha a minha filha, que ela dormia na minha irmã, ele não me deixava sair para o trabalho. E não me deixava, trancava-me a porta, tirava-me as chaves e quando eu ia para sair ele não me deixava sair. Eu com os nervos ficava sem forças, caía no chão, ele levantava-me em peso, levava-me para a cama, eu ficava sem ação e ele ficava-me a fazer festinhas e a dizer que só ele é que sabia cuidar de mim e que eu ia ficar com ele o resto da vida. Nestes dias eu não aparecia no trabalho e não tinha telemóvel, portanto, porque ele não me deixava mexer no telemóvel. As minhas amigas do trabalho sabiam o que é que se estava a passar e percebiam e tentavam entrar em contacto comigo. No fim do dia, quando elas iam à minha casa, eu abria-lhes a porta e dizia-lhes que estava tudo bem, que já estava tudo bem. E assim, eu de tal forma que chegou uma altura que elas ficaram revoltadas comigo, porque eu não queria a ajuda delas quando elas me iam tentar ajudar. Eu não consigo dizer o que é que eu sentia, mas eu sentia vergonha por tudo aquilo que estava a passar, eu sentia vergonha por me estar a tentar divorciar, sentia vergonha porque ele, apesar destas situações, ele não me batia, ele não me marcava, ele aproximava-se muito de mim, aproximava muito a cara da minha cara e chamava-me nomes, mas ele dizia, quando eu me encolhia assim, ele dizia, não tenhas medo porque eu não te bato, porque eu não te vou deixar marca nenhuma para tu poderes fazer queixa de mim na polícia. E eu achava que aquilo que era vivido ali nunca ninguém ia acreditar. Só a única pessoa que soube sempre e sabe ainda hoje, porque não se esquece, depois destes anos todos passados, é a filha. E eu tinha uma filha com 6, 7 anos que não dormia porque sabia que o pai ia maltratar a mãe. Isto é uma coisa que eu nunca me vou perdoar por ter acontecido. A situação começou a ser de tal forma que, mesmo as vezes que ele não me fechava, eu acabava por ficar em casa deprimida, com as janelas todas fechadas, não querer ir trabalhar, não querer ver as pessoas e sentia-me sozinha. Muitas das vezes ligavam-me do trabalho, quem estiver a ver este vídeo sabe bem quem era, e dizia-me: vem para o pé de nós, tu aqui estás protegida, tu aqui estás bem, vem trabalhar.
e eu acabava por me levantar e trabalhar e ir fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, que estar com os meus meninos, a quem eu dava aulas na altura. Esta situação foi extremamente difícil, mas eu tinha uma família com quem eu já tinha estado e que eu tinha adotado e que nesta altura também, penso eu, me adotou, que é a minha segunda família de coração, em que eu muitas vezes na hora do almoço entrava lá em casa a chorar, eu batia à porta desta minha amiga, muito especial, ela sabe quem é também, e havia, além desta amiga, havia lá uma pessoa muito especial, havia um rapaz com 15 anos, que quando eu entrava lá a chorar, ele me abraçava e dizia: Rosário, eu não gosto de ver assim. Esta família apoiou-me, eu não estive... Apesar de me sentir muito sozinha nesta altura, eu não estava sozinha, eu não sabia, nem tinha forças, era para lutar e para acabar com aquela situação. Bom, até agora foi extremamente difícil contar-vos as situações por que passei, mas eu reagi e fui à luta, eu não fiquei ali. Um amigo meu, namorado de uma amiga minha, costumava dizer: tu tens que reagir, tu tens que reagir. Eu não sabia o que é que havia de fazer para reagir. Eu sei que há um dia em que ele me prende em casa e eu estou presa e já não tive aquela falta de força, não, eu ganhei força e eu pensei: isto vai ter que parar, isto vai ter que parar, ele vai ter que parar. E eu tive um sentimento que eu o acho, e não condeno ninguém por o ter, porque eu já o tive, que foi: eu quero acabar com ele, eu quero que ele pare de me magoar, eu quero que ele pare. Eu fui à cozinha buscar uma faca e vim, aquilo que eu queria era: eu quero que ele pare de se mexer, de falar, de me magoar e de magoar a minha filha. Eu quero que ele pare. É claro que ele me agarrou, ele era homem, alto, tinha mais força que eu, agarrou-me e não aconteceu nada. Mas, naquela altura, aquele sentimento que eu tive, eu percebo que às vezes as pessoas podem se passar, porque há pessoas que nos magoam tanto e tão fundo que nós só queremos que elas parem de nos magoar. Essa foi uma das situações. Outra das situações foi esse meu amigo, quando ele dizia para reagir, eu dizia: ok, então mas eu reajo como? E ele dizia: vai à janela gritar aos vizinhos que ele te está a bater. E eu dizia: mas ele não me está a bater, eu não posso ir gritar, porque eu ainda por cima sou aquela coisa das verdades, como é que eu vou gritar à janela se ele não me está a bater? Ele disse que não me bate para eu não fazer queixa. Ele disse: não faz mal, os homens não gostam de escândalos, vai à janela, quando ele começa a fazer isso e te vai para acordar e fazer isso a ti e à menina, vai à janela e grita. E há um dia em que eu estou desesperada e vou à janela e começo a gritar. E começo a gritar que ele me está a bater. E ele começou a achar que eu estava louca, porque ele não me estava a bater, ele não me estava a tocar, ele só me estava a chamar nomes. Mas quanto mais nomes ele chamava, mais eu gritava que ele me batia. O que é certo é que a partir dali, quase um ano depois, ele parou de me acordar para chamar nomes e as minhas noites acalmaram. Entretanto, saiu o divórcio e cada um seguiu a sua vida. Houve uma coisa sempre estranha e que eu não conseguia entender, é que a partir do momento em que eu pedi o divórcio, ele arranjou outra pessoa e ele continuava em casa
maltratava-me, mas já tinha outra namorada, já tinha comprado casa, já ia viver com ela, mas continuava a maltratar-me a mim. Isto eu nunca entendi, porque é que as pessoas são assim, mas elas são como são. É lá com ele e já passou. Nesta altura, eu cometi um erro. Ou seja, eu cometi um erro logo que pedi o divórcio e quando ele começou a maltratar-me. Eu cometi o erro de não pedir ajuda à minha família e à minha mãe, aos meus pais, para sair de casa com a menina. E o meu erro foi deixar que a minha filha assistisse a todos os maltratos que o pai fez à mãe e a ela também. Um conselho a todos os pais e mães que se separem: por favor, não incluam os vossos filhos nas vossas discussões, nas vossas coisas. Eles não têm culpa de nada e não merecem sofrer por causa dos fracassos dos pais. Passou a parte difícil. Eu não sou uma pessoa triste. Tive que ir lá à caixinha onde tinha guardado toda esta situação há quase 20 anos, mas eu sou uma pessoa animada, eu nasci para ser feliz e isto foi apenas um exemplo. Eu sou uma pessoa alegre. Lembrem-se do seguinte: tudo muda, tudo se transforma e cabe a nós decidir e lutar para que mude para melhor. Nascemos e crescemos sem ter a noção do nosso valor. Deixamos que sejam os outros a avaliar o quanto valemos. Aceitar ser maltratada porque acreditamos que a pessoa, o nosso namorado ou o nosso marido, nos ama, é a mesma coisa que aceitar que o nosso valor é zero. Somos mulheres, princesas, deusas, guerreiras e não devemos deixar nem colocar nas mãos de ninguém a nossa felicidade. Não foi ainda neste episódio que esta princesa descobriu onde estava a felicidade. Acompanhem a minha história e sejam, por favor, muito felizes.